São 8 horas e 24 minutos, você está acompanhando o Jornal Gente. A grande notícia dessa manhã é uma operação grande da polícia que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal contra políticos da oposição do atual governo a respeito dos atos de 8 de janeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu hoje cedo uma entrevista exclusiva à Rádio Itatiaia de Minas Gerais e, claro, foi perguntado, pelos jornalistas que estavam conduzindo a entrevista a respeito dessa operação. Vamos acompanhar o que o presidente disse sobre a operação da Polícia Federal. Não quero fazer julgamento do que pode acontecer na justiça brasileira. Ou seja, a justiça está pedindo para a polícia investigar, quando tiver as informações, a justiça vai tomar a decisão. O que eu acho é que eu quero que o seu Bolsonaro tenha a presunção de inocência que eu não tive. O que eu quero é que seja investigado, que seja apurado. Quem tiver responsabilidade pelos seus erros, que pague os seus erros. Eu, sinceramente, não acredito que a eleição do Trump venha ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Eu acho que o Trump é uma questão americana, é a loucura americana, o outro foi a loucura aqui. Eu acho que o povo está cansado disso, eu acho que o povo está querendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade. E eu tenho me comportado, Edilene, eu fui eleito para governar. Eu não fico pensando o que aconteceu em 2022. Quando se gastou quase 60 bilhões de dólares do dinheiro público para tentar evitar que eu ganhasse as eleições. Então, eu estou eleito para governar esse país. É por isso que eu estou vindo a Minas Gerais. Nós tivemos um ano de 2023 em que nós, fizemos uma preparação da terra. Eu ouvi, não sei se você se lembra, no mês de janeiro eu convidei todos os governadores dos estados brasileiros para que fosse a Brasília, porque eu queria fazer um novo parque, eu queria pegar as obras prioritárias de cada estado e eu queria que os governadores dissessem para mim quais as obras prioritárias dos estados. Depois, os 27 governadores prepararam seus projetos, depois os prefeitos prepararam os projetos, depois nós fizemos o plano do Minha Casa Minha Vida e também pedimos para os prefeitos participarem. Todo mundo se inscreveu, todo mundo participou e nós agora estamos começando a colher aquilo que nós plantamos. Eu venho a Minas Gerais para dizer o seguinte, eu quero deixar claro para toda a população de Minas Gerais cada coisa que nós vamos fazer em Minas Gerais a partir de 2024. O que já foi feito em 2023 e qualquer coisa que eu vá fazer na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área da energia, na área da agricultura. Nós queremos que o povo de Minas saiba o que a gente está se propondo a fazer para que o povo de Minas possa cobrar a gente nesses próximos meses e nesses próximos anos. Presidente Lula, em entrevista hoje mais cedo à Rádio Itatiaia de Minas Gerais, falando sobre essa operação. Cláudio, Thaís, Sônia, é claro que há uma grande mobilização dos veículos de imprensa a respeito desse assunto, são personagens importantes da história da política nacional que estão sendo investigados. Claro que nós só vamos ter clareza sobre os detalhes dessa operação mais tarde. Muitas das operações da Polícia Federal têm muita pirotecnia, depois a gente acaba extraindo muito pouco, algumas delas até têm conteúdo, mas depois de algum tempo a justiça vai levando à absolvição, como por exemplo a Lava Jato, que se desintegrou hoje em dia e não é nem preciso relembrar os acontecimentos recentes aqui para mostrar que os efeitos foram praticamente zeros. Praticamente zero. Só queria trazer aqui uma reflexão para o nosso debate sobre o que disse o presidente Lula a respeito da presunção de inocência do Bolsonaro. Parece que o Lula não quer o Bolsonaro na cadeia não, hein, Cláudio Humberto? Tá aí, Sônia. Para ele não é bom ter o Bolsonaro na cadeia. Ele sabe o que acontece, com quem é levado a essas condições e ele teria o seu principal adversário para ficar duelando nesse palanque eterno que não é finalizado no país há muito tempo. Pois é, e o presidente acaba fazendo alegações que não são verdadeiras, Ele disse que não houve presunção de inocência em relação ao caso dele. Isso não é verdade, Ao atual presidente da República foi garantido o mais amplo direito de defesa. Até nós entrevistamos no programa Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes, há uns poucos anos atrás, o então presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha. Ele fez uma declaração intrigante, Ele disse, olha, são mais de 3.000 provas contra o ex-presidente Lula
e que não são contestadas, não foram contestadas pela defesa. É uma coisa muito curiosa. É como se a defesa, no fundo, soubesse ou sonhasse, ou, enfim, de alguma maneira intuísse, vamos usar essa expressão, que tudo ia acabar em pizza, né? Mas o fato é que não é verdade isso que o presidente afirma, não é a primeira vez que ele faz isso, não é... Ele também, ele sabe, né? Ele foi muito beneficiado pela prisão, tanto assim, do ponto de vista político, tanto assim que voltou a ser presidente da República. Mas como eu estava dizendo na abertura, né? São alegações muito graves, né? Que não podem ficar, não podem ser, ou pelo menos não são medidas restritivas contra pessoas, ex-autoridades, que têm que ser acompanhadas da divulgação ampla das provas encontradas. Tem que ter prova de que todas essas coisas alegadas foram de fato cometidas. E aí as pessoas ficam ali repetindo, a operação se destina a investigar uma organização criminosa, aí cita o ex-presidente da República, 3 ex-ministros. Estamos falando do ponto de vista, por exemplo, do ministro Augusto Heleno. É um dos oficiais generais mais admirados da história do Exército Brasileiro. Ele é um desses generais raros, generais tríplice coroado, como chamam, né? Ele foi primeiro lugar de turma nos três cursos de alto nível para se transformar em general de 4 estrelas. O general Braga Neto, né? Enfim, é outra figura contra quem nunca se... Pelo contrário, né? Portanto, assim, é tudo muito pesado demais, né? Tem aí uma mão pesada demais e o dono dessa mão tem que vir a público e dizer, olha, está aqui a prova, né, de que eles fizeram isso. É tudo muito sério, muito grave, né? Mas, de qualquer maneira, vamos aguardar para ver, né? Para que as pessoas, para que a opinião pública receba algum tipo de satisfação concreta. Não basta simplesmente atirar a polícia em cima das pessoas e esperar que as pessoas engulam versões, né, sem a apresentação de fatos concretos.